Olá pessoal, como estão todos, como estão todas? Professora Giovana Polarini aqui mais uma vez com vocês, dando seguimento ao nosso estudo então, e a partir de agora nós vamos mudar de tema. Até a última aula nós conversamos a respeito do direito de família. Falamos a respeito do que é família, falamos a respeito do casamento, das relações jurídicas que surgem a partir do casamento, a questão patrimonial, a questão com os filhos que nascem dessa relação matrimonial e também a questão dos filhos que nascem fora dessa relação de casamento, os chamados filhos extramatrimoniais. E agora nós vamos começar então a estudar o último tema, que seria o último livro do Código Civil, que é o direito das sucessões. Então, só fazendo aqui uma rememoração, nós começamos a estudar o direito civil a partir do nascimento com vida, deixando a salvo, segundo o nosso legislador, o direito do nascituro, caso ele venha então a nascer com vida. Aí ele adquire os direitos que a ele são conferidos numa forma de potencialidade, ou seja, o nascituro ele tem uma expectativa de vida, consequentemente ele também tem uma expectativa de direito. Passamos então por todo o Código Civil, não nas nossas aulas, mas falando de uma maneira geral com relação ao Código Civil. O Código Civil trata depois das relações patrimoniais da pessoa humana, fala também um pouco da pessoa jurídica, como sujeito de direitos, ainda na parte geral do Código Civil. Depois nós falamos a respeito do direito das obrigações, contratos, falamos então do direito de propriedade, que são os livros, a sequência dos livros do Código Civil, para então, posteriormente, que foi o alvo das nossas últimas aulas, falarmos a respeito do direito de família. Então falamos o que é família, falamos o que é o direito de família, falamos a respeito do casamento, que segundo o nosso ordenamento jurídico é a partir do casamento civil que se constitui a família, deixando também ressalvados os direitos das entidades familiares, união estável, as famílias monoparentais, nos últimos anos a família formada pela união homoafetiva, fundada pela afetividade. Estudamos todas as relações jurídicas que nascem dessas uniões, relações patrimoniais, relações advindas por conta dos filhos, a proteção aos filhos, a questão do poder familiar, guarda, alimentos. E agora, então, nós vamos falar do último livro do Código Civil, que trata da morte, ou seja, das relações jurídicas que surgem por conta da morte de uma pessoa, principalmente se essa pessoa deixou patrimônio. Ok? Então, o direito das sucessões, que é o nosso tema daqui para frente, até a nossa última aula, em linhas gerais, ele cuida exatamente disso, das relações jurídicas deixadas pelo falecido no momento da sua morte, e relações jurídicas essas de cunho patrimonial, ou então direitos ou obrigações que ele ainda deveria cumprir e não cumpriu por conta desse advento morte. Como é que ficam essas relações? Essas relações passam para os herdeiros? O que são herdeiros? Essas relações elas se extinguem com a morte do titular da obrigação? É justamente esses aspectos que nós vamos estudar no direito das sucessões, ok? Então, pessoal, quando nós falamos em suceder nada mais é do que a transferência de um direito ou de uma obrigação de uma pessoa para outra. Ou seja, há uma troca de titularidades. É isso que significa suceder, tá certo? E essas pessoas que sucedem umas às outras, que são os titulares dos direitos, elas tanto podem ser pessoas naturais como podem ser pessoas jurídicas. Isso tratando do conceito de suceder como um todo. Desse modo, então, no nosso ordenamento jurídico, nós temos duas formas de suceder. A primeira delas é a sucessão inter vivos, que é aquela que acontece por meio dos contratos. Por exemplo, um contrato de compra e venda, um contrato de doação, onde a titularidade de um bem ou de uma obrigação passa de uma pessoa para outra, estando ambas vivas, ok? É um ato inter vivos, ou então por ato causa mortis, ou seja, depois da morte da pessoa natural,
tá certo? E aqui, pessoal, vale um parênteses muito grande. Nós não podemos esquecer que quando falamos aqui de direito das sucessões, nós estamos obrigatoriamente tratando a respeito de pessoas naturais, tá certo? Pessoa jurídica, ela não sucede causa-mortes, porque a pessoa jurídica, ela não morre, ela se extingue. Então, as relações jurídicas advindas com a extinção de uma pessoa jurídica são diferentes daquelas que são que também são regradas pelo Código Civil, mas são diferentes daquelas que nascem por conta da morte da pessoa natural. Consequentemente, então, quando nós falamos nesse nosso assunto de direito das sucessões, nós estamos falando de pessoas sucedendo pessoas. Mas nada impede que uma pessoa pode deixar bens, por exemplo, e a gente vai ver depois isso quando estudarmos testamento. Por via de testamento, ela pode deixar seus bens destinados a uma pessoa jurídica, mas sempre nós temos, quando falamos de sucessão causa-mortes, a sucessão que vem, como a própria nomenclatura indica, por conta da morte de uma pessoa natural, ok? Quando nós falamos de sucessão inter vivos, nós estamos no mundo dos contratos, do direito das obrigações. Agora aqui, nós estamos no mundo do direito das sucessões, no universo do direito das sucessões. Quando, então, a transmissão é feita causa-mortes, porque o titular do direito, o titular da obrigação, ele morreu. E, consequentemente, essa obrigação que ficou pendente de ser resolvida passa para uma outra pessoa, que aí pode ser natural ou jurídica, ok? Dentro, então, da sucessão causa-mortes, nós temos duas formas de suceder, que é através da sucessão legítima e da sucessão testamentária, ambas protegidas e regradas no Código Civil. A sucessão legítima, que é o assunto das nossas próximas aulas também, assim como a sucessão testamentária, ela é, então, aquela que nasce por conta... Eu errei aqui. Eu vou começar de novo, tá? Depois, por favor, vocês só cortem a partir daqui. No nosso ordenamento jurídico, então, nós temos duas formas principais de suceder, através da sucessão legítima e da sucessão testamentária, ambas regradas e protegidas no Código Civil. A sucessão legítima é aquela que também é chamada de sucessão legal, ou seja, quando uma pessoa morre, as regras de como ocorrerá a sua sucessão estão todas elas previstas no Código Civil, na lei. Por isso que ela é chamada de sucessão legítima ou então de sucessão legal. Já a sucessão testamentária, como o próprio nome também já nos indica, é aquela que ocorre por meio de testamento. Ou seja, existe toda uma regra prevista também no Código Civil, que vamos estudar nas próximas aulas, no qual, então, a pessoa, ela quer deixar os seus bens, dispor dos seus bens de forma, muitas vezes, diferente daquela que está prevista para a sucessão legítima. Só que, ao mesmo tempo, ela não pode suceder ou de fazer a distribuição do seu patrimônio pós-mortem diferente das regras estabelecidas pelo Código Civil, ou seja, não pode dispor de maneira contrária às regras previstas no Código Civil. Mas a diferença da sucessão testamentária é aquela, então, onde a pessoa falecida, ela é chamada de testadora. Então, o testador, ele deixa um documento chamado testamento, que é um documento extremamente formal, que deve ser feito obedecendo os rigores da lei, no qual, então, ele dispõe do seu patrimônio da forma como ele entende, por bem, de forma, muitas vezes, a beneficiar pessoas que não seriam beneficiadas se a sucessão ocorresse de acordo com a sucessão legítima, tá certo? Então, nós temos essas duas formas de suceder. A sucessão legítima, que é aquela que ocorre de acordo com as leis e a pessoa não deixa testamento. E nós temos a sucessão testamentária, onde
a pessoa falecida, o falecido, ele deixa um testamento dispondo dos seus bens, sem contrariar as regras do Código Civil, sem estabelecer, então, uma forma diferente que venha a contrariar as disposições do Código Civil. Mas nós também temos uma outra forma de suceder, que é a sucessão a título universal e a sucessão a título singular. Quando nós falamos da sucessão a título universal, nós estamos querendo dizer que a pessoa, o herdeiro ou o sucessor, vamos chamar aqui nesse momento de sucessor, ele recebe fração ideal. Ou seja, ele recebe uma cota parte do patrimônio deixado pelo falecido, ou ele é responsável por uma fração ideal ou uma cota parte das obrigações deixadas pelo falecido, pendente de solução e que precisam ser resolvidas. Tá certo? Já nós também temos, em contraposto à sucessão universal, a título universal, nós temos a sucessão a título singular. Ou seja, nesse caso, a pessoa, o sucessor, ele recebe um bem certo, específico, que recebe o nome de legado. Tá certo? Aqui, pessoal, nós podemos, então, tirar algumas conclusões. Quais sejam essas conclusões? Que, primeiro, a sucessão legítima, ela só confere ao sucessor receber o patrimônio a título universal. Ou seja, quem sucede por meio da sucessão legítima, ele vai receber obrigatoriamente uma fração ideal, uma cota parte, também chamada de cota hereditária ou fração hereditária. Ou seja, um percentual do patrimônio do falecido. Já na sucessão testamentária, por meio do testamento, o testador, no caso o falecido, ele deixa um bem certo e específico para uma pessoa certa e específica. Deixo para o Zezinho a minha casa na praia. Ponto final. Isso é sucessão a título singular. Logo, mas nada impede também que no testamento o testador deixe determinados bens a título universal. Ou seja, ele pode deixar escrito no testamento que ele deixa para o Zezinho 1/3 da sua casa na praia. Deixo para Zezinho, Mariazinha e Joãozinho 1/3 para cada um referente à minha casa na praia. Logo, nesse caso, nós vamos também tratar desse assunto um pouco mais detalhado mais para frente, nasce o chamado condomínio sucessório. Então, pessoal, vejam, suceder, resumindo aqui, suceder a título dentro da sucessão legítima, sucede, a pessoa recebe, o sucessor recebe a título universal. Ele jamais recebe a título singular na sucessão legítima. Na sucessão testamentária já é o contrário. Ele tanto pode receber a título universal, como ele pode receber a título singular. Tá certo? Então, essas são as primeiras noções, então, de direito das sucessões. As primeiras noções de sucessão, de suceder. Qual é o fundamento, então, do direito das sucessões? Primeiro, direito de propriedade. O direito das sucessões nasce no direito romano com esse objetivo: fazer com que a propriedade dos bens de uma pessoa se perpetuem na família. Então, foi esse o intuito lá dos romanos, quando eles criaram o direito das sucessões há mais de 2000 anos atrás. Fazer com que o patrimônio ele permanecesse na família depois da morte do seu titular. E, ao mesmo tempo, também, ele visava proteger aqueles que ficaram vivos, principalmente esposa e filhos, dentro daquela estrutura patriarcal e arcaica do direito romano. Porque nós não podemos esquecer que naquela época a mulher não trabalhava. Se o marido, o titular do patrimônio, ele falecesse, ela ficaria amíngua. Tá certo? Os filhos ficariam amíngua, como acontece em algumas sociedades.
orientais, ainda hoje. Razão pela qual, então, o direito de família, o direito das sucessões, ele veio para proteger a família. Ele veio como uma forma de complementar as obrigações que nascem por conta do direito de família. Só que agora, protegendo a relação pós-mortem. Então, o direito das sucessões, ele tem como um de seus principais fundamentos a proteção do direito de propriedade, tá certo? A integralidade patrimonial, para que esses bens, então, ficando dentro da família, eles não fossem dilapidados pelos sucessores, tá certo? Então, por isso que existe toda uma regra muito bem estruturada, de uma certa forma rigorosa, que vai proteger, então, a sucessão desse patrimônio, de forma a evitar o perecimento e a dilapidação deles pelos seus sucessores, ok? Então, nós podemos verificar e identificar no direito das sucessões uma função social. Qual seria a função social do direito das sucessões? Justamente conservar as unidades econômicas a serviço do bem comum e a serviço do bem da própria família, ok? Muito bem, pessoal, mas qual é o momento em que efetivamente o sucessor sucede o falecido? Ou seja, qual é o momento da abertura da sucessão? Falando sobre outra maneira, a partir do momento em que ocorreu o evento morte, de que forma ou quando os sucessores, eles podem receber, eles podem ser considerados como titulares do patrimônio do falecido? É nesse contexto, então, que surge a abertura da sucessão. Quando que abre a sucessão do falecido? Segundo nosso ordenamento jurídico, no exato momento da morte da pessoa natural que tenha deixado o patrimônio. Daí então, pessoal, porque é tão importante nós identificarmos o exato momento da morte. Se vocês verificarem os atestados de óbito ou os assentos de óbitos, todos eles constam o horário do óbito. Você já deve ter visto isso em filme, em que nos centros cirúrgicos ou nos centros médicos, né, o próprio médico declara em voz alta para todas as pessoas que ali estão ao seu redor o exato momento da morte. E ele deixa consignado no prontuário médico o exato momento da morte daquela pessoa. Por quê? Porque é para fins jurídicos, o que isso significa? Qual a importância disso? Justamente porque no exato momento da morte é que abre-se a sucessão. Ainda que os sucessores sequer tenham conhecimento de que o titular do patrimônio tenha falecido. Mas no exato momento da morte, então, é que abre-se a sucessão. Quando nós estamos no âmbito da ausência, tá certo? Onde nós temos uma morte presumida, por exemplo, é a sentença que declara a morte presumida. A partir do momento daquele trânsito em julgado, é que abre-se a sucessão do falecido, tá certo? Aqui, pessoal, nós estamos dentro, então, de uma teoria. Nosso ordenamento jurídico adotou uma teoria francesa que seria o princípio da Saycine, ou Droit de Saycine, que é justamente dentro desse conceito. Imediatamente à abertura da sucessão, os sucessores, eles são investidos na propriedade do patrimônio e também eles são investidos da posse indireta dos bens deixados pelo falecido, que nesse momento agora, com a sua morte, ele se transforma em um acervo patrimonial hereditário, ok? Então aqui eu já estou dando para vocês algumas nomenclaturas jurídicas, técnicas, que nós usamos dentro do âmbito, então, do direito das sucessões, ok? Então, o momento da abertura da sucessão, tá certo? É o instante da morte do autor da herança. Tá certo? O autor da herança, para que possa, então, ser submetido, né? Podemos falar dessa forma, a todos os rigores da lei, como que vai ser transferido esse patrimônio aos seus sucessores, tá certo? Ele tem que ter deixado sucessores vivos, tá certo?
Porque se a pessoa faleceu e não deixou sucessor nenhum vivo, nós vamos ver depois, lá nas próximas aulas, que em último caso, todo o seu acervo patrimonial ele é transferido para o poder público. Mas isso só em última circunstância, depois de novo ter passado por um processo judicial, ter obedecido todas as formalidades da lei, tá certo? Aí então o seu patrimônio ele é deixado para ou revertido, melhor dizendo, ao poder público, tá certo? Mas é requisito fundamental para a abertura da sucessão a morte do autor da herança. Esse autor da herança, esse falecido, ele tem que ter deixado patrimônio, por menor que seja em termos econômicos, mas também ele tem que ter deixado sucessores vivos, ok? Dentro desse contexto, então, imediatamente à abertura da sucessão, esses sucessores, mesmo desconhecendo o falecimento do autor da herança, eles são investidos na propriedade, ou seja, recebem direito de propriedade, e também são investidos na posse indireta desse patrimônio. Sendo que a posse direta, eles só vão vir a receber no momento posterior, que é o momento da partilha, que também nós vamos falar mais detalhadamente no decorrer das nossas aulas. E é isso, pessoal, que se fundamenta o droit de Seyssine, ou o princípio de Seyssine, que é essa teoria que o nosso Código Civil, desde o Código de 16, adotou do direito francês, do direito civil francês, e que foi repetida pelo nosso legislador em 2002. Tá certo? Mas além de nós sabermos o momento da abertura da sucessão, também é imprescindível que nós tenhamos conhecimento do momento da abertura da sucessão. Ou seja, e também, melhor dizendo, desculpem, além de sabermos o momento da abertura da sucessão, também é importantíssimo nós sabermos o lugar da abertura da sucessão. Ou seja, onde o autor da herança faleceu. Por quê? Porque é no lugar da abertura da sucessão que nós vamos verificar a competência de foro para a propositura do processo de inventário, para a arrecadação dos bens, para posteriormente serem partilhados aos sucessores. Tá certo? Regra geral, nós temos que o lugar da abertura da sucessão é o último domicílio do falecido no Brasil. Essa regra geral comporta algumas exceções. Exceções estas que vocês vão encontrar no Código de Processo Civil, lá nos artigos 23, inciso 3º, e o artigo 42, parágrafo único. Mas também nós vamos encontrar essas exceções lá no artigo 10, caput da Limbide, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, principalmente se, que é o que protege a Limbide, o autor da herança deixou bens fora do território nacional, deixou bens no exterior. E também se o último domicílio dele foi no exterior, tá certo? Essas regras que são exceções, nós vamos encontrar então nesse rol de dispositivos legais, tá certo? Mas também o momento e o lugar da abertura da sucessão também são importantes, porque eles vão nos dar uma outra indicação, qual seja, vão nos indicar qual é a legislação aplicável à abertura da sucessão. Isso significa que a lei vigente ao tempo da abertura da sucessão, ou seja, a lei vigente no momento da morte do autor da herança, é aquela, então, que regerá a sua sucessão. Isso pode parecer esquisito, pessoal, mas não é. Porque vejam que o nosso Código Civil entrou em vigor em 2002. Quando ele entrou em vigor, ele entrou em vigor em 2003. Ele é de 2002, entrou em vigor em 2003, um ano depois, que foi a sua vacatio legis. Vejam que, em 2003, já existiam inúmeros processos de inventário e que estavam já tramitando no Poder Judiciário, sendo que os falecimentos aconteceram antes da sua entrada em vigor,
Ou seja, quando ainda regia as regras do Código de 16. Certo? Então vejam que é uma regra importante. Vejam que é uma regra importante também porque se hoje nós tivermos uma modificação significativa nas principais e mais importantes regras da sucessão legítima ou da sucessão testamentária, tá certo? E a pessoa vier a falecer antes da entrada em vigor dessa legislação nova, a legislação que vai vigorar para aquela sucessão é a legislação que era vigente no momento do óbito, ou seja, no momento da morte. Por quê? Porque é o momento da morte que marca o momento da abertura da sucessão. Isso também pode impactar, por exemplo, na capacidade para suceder. A lei pode modificar a ordem de sucessão hereditária, tá certo? E a pessoa veio a falecer antes dessa nova legislação entrar em vigor. Então, obedecemos às regras do momento, então, da abertura da sucessão, ainda que posteriormente a legislação tenha sido modificada, certo? E lembrando sempre para não esquecermos, a abertura da sucessão se dá no momento da morte, no exato instante da morte do autor da herança. Mas, tá bom, estamos falando aqui de herança. O que é herança? Na verdade, nós ouvimos falar muito de herança na sociedade. Recebi a herança do meu pai, tenho direito à herança do meu avô. Mas o que é herança? Pessoal, herança nada mais é do que um conjunto de direitos e obrigações que são transmitidas após a morte do seu titular, a morte do titular do acervo patrimonial. Ela é transmitida a uma ou a várias pessoas. Então, só existe herança quando o titular do patrimônio, ele faleceu e deixou, no momento do falecimento, pessoas vivas a ele que figuram na lei, segundo a lei, na qualidade de sucessores. Ok? Só que é uma coisa muito importante, pessoal, nós lembrarmos que esses direitos e essas obrigações deixadas pelo falecido podem ser tanto obrigações a receber, ou seja, o titular do acervo patrimonial tem créditos a haver, mas ele também tem obrigações a cumprir. Ou seja, ele pode ter falecido e ter deixado dívidas. As dívidas deixadas pelo falecido integram o seu acervo patrimonial, que é o que nós chamamos de patrimônio passivo. Então, pessoal, quando nós falamos de herança, herança implica no acervo patrimonial, ou seja, implica na herança no patrimônio positivo, mas também implica no patrimônio negativo. E a gente vai ver daqui nas próximas aulas como é que fica essa questão do pagamento das dívidas deixadas pelo falecido. Mas é importante nós verificarmos que quando um sucessor, ele recebe, lá na partilha, ele recebe a posse direta, porque a posse indireta e a propriedade ele já recebeu no momento da morte, no momento da abertura da sucessão, o que ele vai receber é o saldo remanescente. O que isso significa? Ele vai receber o patrimônio já deduzidas as dívidas deixadas pelo falecido. Tá certo? Então, muitas vezes, o sucessor ele pensa que ele vai receber um valor X, só que ele recebe um valor muito inferior a esse valor X que ele está pensando, que ele tinha a perspectiva de receber. Por quê? Porque foram descontadas as dívidas que o falecido, porventura, tivesse. Tá certo? Então, quando nós falamos de herança, nós falamos de um saldo positivo. O que restou, depois de serem pagas as dívidas do falecido, é que será efetivamente partilhado entre os sucessores. Tá certo? Outro aspecto importante da herança, pessoal, é que ela é uma universalidade. Ou seja, a partir do momento em que o titular do patrimônio ele falece, o seu acervo hereditário, ele se constitui num todo, um todo indivisível, um todo universal, uma universalidade formada por bens de diversas naturezas. E é justamente essa universalidade de bens que será
deferida como um todo ao seu titular. Por isso que o sucessor recebe fração ideal, tá certo? Que é uma parte, uma parcela ou um percentual, como vocês preferirem, do acervo hereditário, tá certo? E esse acervo hereditário, ele é indivisível até o momento da partilha. Então, até o momento da partilha, todos os sucessores, por força de lei, eles passam a constituir um condomínio sucessório ou então um condomínio forçado, porque não depende deles, depende da lei. A lei diz que eles constituem, eles formam um condomínio sucessório até o momento da partilha, por conta da universalidade e da indivisibilidade do acervo hereditário. Tá certo? Nesse sentido, então, pessoal, esse acervo patrimonial, ele precisa ser administrado até o momento da partilha. Porque não é a pessoa faleceu, no dia seguinte ao falecimento, ou seja, no dia seguinte à abertura da sucessão, que esse patrimônio será totalmente dividido e totalmente repartido. Tá certo? A divisão desse patrimônio, ela é feita de forma extrajudicial ou judicial, mas ela é feita por meio de um processo de inventário, tá certo? Ou de um procedimento extrajudicial de inventário, tá certo? Mas enquanto isso não ocorre, que existe um lapso temporal previsto na legislação, que a gente vai comentar daqui a pouco, esse patrimônio precisa ser administrado. Esse patrimônio precisa ser preservado, justamente para evitar que ele seja dilapidado, que ele pereça, até chegar ao momento da partilha. Que, acredito eu que você já tenha esse conhecimento, muitas vezes a divisão de um acervo patrimonial demora anos para acontecer, principalmente se houver briga entre os sucessores, né? Litígio entre eles. Então, entre a abertura da sucessão, que ocorre com a morte do falecido, ou a morte do titular do patrimônio, até o momento da sua partilha, existe um lapso temporal. Muitas vezes um lapso temporal muito grande. E durante esse período, o acervo patrimonial ele tem que ser preservado para que, ao final, na partilha, de fato exista patrimônio a ser entregue aos sucessores. Tá certo? E é nesse contexto, então, que surge a administração da herança. A quem compete administrar a herança? Segundo o nosso ordenamento jurídico, quem administra a herança é a pessoa do inventariante. Tá certo? O inventariante, então, a partir do momento em que ele é nomeado, de acordo com as regras do Código de Processo Civil, tá certo? Lá, o Código de Processo, ele nos dá uma ordem preferencial de quem são as pessoas que devem ser... o Código Civil também nos dá, no artigo 1797, e no Código de Processo, no 617. Ali nós temos uma ordem preferencial das pessoas que são nomeadas, ou que podem ser nomeadas como inventariante. Também são artigos que basta a sua leitura, que não requer prática nem tampouco habilidade, porque são artigos ali que são autoexplicáveis, tá certo? É um rol preferencial, no qual, então, uma vez nomeado no processo pelo juiz ou indicado por um dos sucessores, dentro, então, de um inventário extrajudicial, onde todos estão de forma amigáveis, todos estão em consenso com relação à partilha dos bens, esse inventariante ele vai administrar provisoriamente esses bens. Provisoriamente por quê? Porque ele vai receber a posse direta, para ele poder administrar, conservar esses bens, e chegado o momento da partilha do acervo patrimonial, então, ele vai proceder à entrega desses bens aos sucessores. Ele vai proceder à transferência, então, da posse direta que estava com ele para agora os seus verdadeiros titulares. Então, por isso que o inventariante, ele vai administrar provisoriamente esses bens até o momento da partilha, tá certo?
nós vamos encontrar também as atribuições do inventariante nos artigos 618 e 619 do Código de Processo Civil, tá certo? Uma vez, pessoal, então, em que os sucessores, eles recebem a posse indireta e recebem a propriedade desses bens, eles têm o direito de não querer ficar com esses bens para si. Vejam, eles não se eximem da sua qualidade de sucessores, ou de herdeiros, ou de legatários. A gente vai conversar disso também nas aulas futuras de uma maneira mais detalhada. Aqui é só uma introdução, tá bom? Essa nossa aula aqui são aspectos mais gerais. Então, pessoal, uma vez em que a abertura da sucessão, o sucessor, ele pode muito bem não querer ficar com aquele acervo patrimonial para si. Ele não querendo ficar com o acervo patrimonial para si, então, desde logo, ou seja, a partir do momento em que abre-se a sucessão, ele pode ceder a outras pessoas os direitos hereditários que lhe são conferidos pela lei. E aqui, então, nós temos um negócio jurídico chamado de cessão de direitos hereditários. A cessão de direitos hereditários, pessoal, nada mais é do que um negócio jurídico gratuito ou oneroso, tanto pode ser feito de uma forma como da outra, que tem justamente por objetivo, então, transferir todo o quinhão, toda a fração ideal que competia àquele sucessor, ou então ele pode transferir parte daquele quinhão que pertencia a ele, tá certo? Transmitir para outra pessoa. Essa transmissão, obrigatoriamente, ela só pode ocorrer por meio de escritura pública, tá certo? Se esse sucessor, ele for casado, aqui nós estamos falando de casamento formal, casamento civil, é imprescindível que o seu cônjuge, ele concorde. Então, na escritura pública, ele tem que assinar a escritura pública junto, manifestando a sua concordância para que essa cessão de direitos tenha validade, tá certo? Um negócio jurídico realizado inter vivos, porque é justamente esse herdeiro ou esse sucessor que vai transferir para outra pessoa a parte total ou parcial daquilo que lhe compete naquela sucessão, tá certo? Só que ele não pode fazer isso de qualquer forma. Quando ele vai, então, ele decide ceder os seus direitos hereditários, em primeiro lugar, ele tem que oferecer o seu quinhão, a totalidade ou a parte que ele quer ceder, para os demais sucessores que com ele compõem o rol de sucessores daquele falecido, tá certo? Ou seja, vou falar de uma outra forma. Ele tem que conferir, ou seja, tem que dar direito de preferência aos demais co-herdeiros na aquisição daquele quinhão que ele pretende ceder, tá certo? Somente depois da recusa formal, daí então porque é importante fazermos tudo isso via é feito via escritura pública, mas essa notificação de que o sucessor ele está abrindo mão do seu quinhão no todo ou em parte, é interessante fazer essa notificação para os demais co-herdeiros de forma escrita, tá certo? Porque só depois que todos eles se manifestarem, só diante da recusa de todos eles em ficar para si, ou ter para si, aquele quinhão que está sendo cedido, é que o sucessor, o cedente, ele poderá então oferecer esse quinhão para terceiros, para outras pessoas que não fazem parte da sucessão daquela pessoa, daquele falecido, do titular daquele patrimônio. Tá certo? Se nisso não acontecer, esse co-herdeiro que for preterido, ele pode reivindicar o seu direito nessa fração ideal, todo ou em parte, que foi cedida a terceiros. Para isso, então, ele vai ter que depositar judicialmente o valor, o preço da aquisição daquela fração ideal,
tá certo? E para isso, ele tem 180 dias após a transmissão dos bens, tá certo? Ao cessionário. Então aqui nós temos outras duas figuras, cedente e cessionário. Cedente, o sucessor, que tem o direito a essa fração ideal, tá certo? Que vai transferir para uma terceira pessoa, coerdeiro ou não, que aqui recebe o nome de cessionário, tá certo? Uma vez cedido, quer seja para um coerdeiro, quer seja para terceiro, estranha a relação hereditária, o cessionário, então, ele se subroga nos direitos do cedente, para com a titularidade daquela fração ideal, mas ele não assume a posição de sucessor daquele falecido para os demais fins de direito, para os demais fins jurídicos, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro para vocês e nós vamos dar continuidade, então, a esse tema dos aspectos ou das disposições gerais da sucessão na nossa próxima aula. Conto com vocês, espero vocês lá.